A ideia de um pacto com o diabo parece ser universal. E existem muitas histórias de pessoas que fizeram tal pacto e depois tiveram uma vida de riqueza, poder e prazer sexual. Hoje nós não falamos sobre fazer um pacto com o diabo, tanto quanto falamos sobre fazer pactos com civilizações extraterrenas. É uma reorganização de uma ideia muito antiga, mas ela pode de fato nos levar de volta à fonte original e à verdade original dessas histórias de pactos com o diabo e outros seres nefastos. Ao ter acesso a uma força das trevas, você ganha mais poderes. Se pensarmos em necromancia, magia negra, alquimia, ocultismo, nada mais é do que uma tentativa de acessar as forças das trevas para ter mais poder. E é claro, ao obter poderes de alguma força telúrica das trevas, você fica invencível. (30 de dezembro de 2013). Em um noticiário televisivo internacional, o ex-ministro da Defesa Nacional canadense, Paul Hellyer, fez uma espantosa declaração. Afirmou ter conhecimento de que extraterrestres estavam visitando a Terra. Eu quero saber por que o senhor diz que os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. A entrevista causou sensação na mídia. Espectadores questionaram por que um oficial de alto nível fez tal anúncio. Paul Hellyer se manifestou em 2005, mas só em janeiro de 2014, sua história realmente se tornou viral. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Pode haver uma verdade nas declarações de Hellyer? É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a federação é real. Isso é algo que eu ouço desde que comecei a me interessar pelo tema ufologia. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da federação. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles.
Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha e que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu, mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. E nesse caso, isso foi um esforço para ajudar a humanidade e nos guiar para um futuro mais pacífico? Ou há outra meta inteiramente? Talvez a meta de evitar que nos tornemos uma ameaça. Antes de concluir sua transmissão pela emissora de televisão RT em 2013, o ex-ministro da Defesa canadense Paul Hellyer publicamente pediu que os oficiais revelassem a verdade sobre os extraterrestres vigiando a Terra. Essa informação é altamente secreta. Governos não falam sobre ela. Mas se você ouvir informadores e pessoas que trabalharam na indústria e que sabem o que está acontecendo, há muita informação por aí. E não demora muito para se apoderar dela. O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. E há pessoas aqui que sabem muito a respeito. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta Terra? Que estão aqui para observar o nosso avanço? E nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, se estão observando os assuntos humanos, eu acho que eles estariam muito preocupados com coisas que fazemos que podem nos destruir e destruir o planeta. E talvez parte dos planos alienígenas seja nosso desenvolvimento moral, bem como nosso desenvolvimento tecnológico. Talvez seja nosso passaporte para integrar a Federação Galáctica. Podemos nunca saber qual é o seu último propósito, mas se esse é um experimento, devemos ter muito, muito cuidado, porque claramente se eles não gostam que as pessoas os desafiem, então estamos perdidos. A maioria dos humanos na Terra e no decorrer da história acreditam que seres sobrenaturais são na realidade agentes. Eles estão fazendo essas coisas neste mundo, ou diretamente para nós, ou indiretamente. E, além disso, eles também estão enfrentando uma batalha ou uma luta e usando nós humanos como agentes, como procuradores, se assim podemos dizer, para lutar nesta batalha. Porque o diabo é o soberano do mundo físico, deste mundo perecível, ele vai tentar trocar as suas posses nessa terra por coisas que são imortais ou imperecíveis, isso é, almas humanas. Muitas pessoas querem tanto algumas coisas deste mundo que desejam vender sua alma imortal, a alma eterna, e viver sob o domínio do diabo em troca de riqueza temporária.
As guerras, o sofrimento, tudo isso foi realizado por grandes entidades extraterrenas. Eram chamados de deuses na Mesopotâmia e também no Egito. E depois isso se transformou em anjos e forças de Satã. Hoje nós os chamamos de extraterrestres, mas é de fato a mesma coisa. Megido, Israel. Localizada a 18 quilômetros de Nazaré, essa antiga cidade é mencionada inúmeras vezes na Bíblia. Mais notavelmente no livro profético do Apocalipse. De acordo com os textos religiosos, foi fora dessa cidade, nas chamadas planícies de Megido, onde o poder do Deus Onipotente vai travar uma batalha final contra Satanás e as forças malignas. A ideia de que estamos vivendo o final dos tempos, não necessariamente o fim do mundo, mas o fim de um mundo, é global. Segundo alguns pesquisadores e estudiosos, este é o dia em que o mundo chegaria ao fim. Se todos os povos da Terra puderem se unir e viver mais em harmonia consigo mesmos e com o planeta, não haverá uma grande destruição. E dependendo de como você interpreta o encontro no roteiro, estamos exatamente nele. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu pessoalmente acho que muitas histórias são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. Mesmo a Bíblia cristã prevê com detalhes um terrível apocalipse de fogo. Os escritores cristãos do final dos tempos focam em algumas coisas: que o povo judeu voltará e retomará a Terra Santa, o que aconteceu há alguns anos. Que a nação finalmente estabelecida reivindicará Jerusalém, o que aconteceu há alguns anos. E que haveria uma grande expansão do território até se tornar uma nação muito grande. Finalmente a reivindicação do templo, que é sagrado no Islã, mas deve ser tomado e restaurado ao seu estado original. É o lugar onde o Messias vai governar a Terra antes do final dos tempos. O livro do Apocalipse é sem dúvida um dos livros mais complexos da Bíblia. E ele pertence a uma compilação à parte, que é chamado de Apocalíptico. É um livro que entrevê o futuro. Ali há uma batalha que será travada em um vale em Israel, que se chama Megido, ou Har Megido. Portanto, Armagedon conforme o termo. O próprio Satanás reunirá os exércitos do mundo em Megido para lutar contra Jesus Cristo. Satanás assume uma aparência mais física. Usa diversas tecnologias para escravizar cada vez mais a humanidade. E, por fim, ele se transforma basicamente em uma força geopolítica, essencialmente um ditador do mundo todo. O livro do Apocalipse descreve ainda que essa batalha será travada no céu e na terra. Os anjos vão descer do céu. Os demônios vão se espalhar por toda a terra para fazer uma destruição com espadas de fogo. E o Deus Todo-Poderoso vai fazer cair a devastação sobre a terra. O livro do Apocalipse é um documento bem assustador se o estudarmos e ficarmos pensando que essas coisas podem acontecer. Quero dizer, se você olhar para o que acontece no livro, temos cataclismos na terra, temos terremotos, chuva de fogos sobre a terra, anjos batalhando no céu. E depois, repetidamente, temos Satanás voltando. Ele ficou arrogante e perdeu a sua posição celestial. Ele foi expulso dos céus e caiu. Satanás comanda um exército de demônios unidos em uma busca de vingança.
para destruir a humanidade. O Satanás é a fonte da tortura, da morte e da destruição. Ele é o governador do inferno. Lúcifer. E seu nome evoca imagens horríveis de um demônio com chifres, tendo como único objetivo corromper e destruir a humanidade. Satanás é retratado como o inimigo de Deus, que tenta destruir as pessoas boas para fazer com que elas se tornem ruins, impedindo-as de serem salvas e de irem para o céu, de modo que possam ir para o inferno, onde ele está no comando. Mas será que essa profecia bíblica não é uma previsão do final do mundo, de cataclismo e de guerra? Haverá uma interpretação ainda mais profunda? O livro do Apocalipse nos fornece algumas das mais claras representações do que muitos modernos chamariam de atividade extraterrestre. Pense nisso. Temos seres sobrenaturais que voam através do cosmos, tocando trombetas, lançando fogo sobre a Terra. Temos um grande conflito entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Há um dualismo cósmico acontecendo, que envolve no final a reafirmação da autoridade divina sobre aqueles anjos rebeldes que tinham se perdido há muito tempo. Combate extraterrestre? Será que o livro bíblico do Apocalipse realmente pode estar se referindo a uma guerra galáctica? Uma aposta sobre o destino final da humanidade? Se sim, quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente? Satanás se tornou genérico para a personificação do mal. Quando pensamos em Satanás, nós pensamos de duas maneiras diferentes, eu acho. A primeira é esse personagem quase cômico que governa a Terra em chamas. O cara vermelho com chifres e tridente. Mas depois, no lado mais sombrio, acho que Satanás se tornou essa personificação muito assustadora mesmo, que faz com que o homem faça coisas terríveis, que no fim é a origem da tortura, da morte e da destruição. Mas essas percepções de Satanás são corretas? Ele é de fato o mestre de todas as coisas más do universo? E por que ele está determinado a corromper toda a humanidade? Talvez as respostas possam ser encontradas nos mitos e lendas que descrevem as origens antigas de Satanás. No começo, Satanás era um dos anjos que foi criado por Deus antes da criação do universo físico. E basicamente havia uma esfera de anjos ao redor de Deus, contemplando ao Senhor. E Satanás naquela época era Lúcifer, ou a estrela d'alva, que era o mais iluminado dos anjos. Satanás é um dos arcanjos. Ele é um dos anjos mais elevados, da mais alta hierarquia, um dos mais belos, o mais amado. Ele é amado por Deus, é um portador da luz. Quando Deus criou o homem à sua imagem, ele ordenou que todos os anjos adorassem a sua imagem no homem, e Satanás se recusou. Ele disse: olha, são pessoas de lama, nós fomos feitos de fogo, eu não vou fazer isso. Então ele foi expulso. Ele ficou arrogante, ele começou a desafiar Deus. E por causa dessa arrogância, perdeu a posição celestial dele. Foi expulso do céu e caiu. Quando Lúcifer foi expulso do céu, foi abruptamente e por completo. E ele foi expulso para a Terra para ficar aqui até o fim dos tempos. Apesar das poucas referências que são feitas a Satanás no Velho Testamento, ele é descrito como um opositor ou um acusador. E geralmente é reconhecido por ter sido a inspiração da serpente no Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E, de repente, entra Satanás na forma de uma serpente.
E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou 2 árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e, geneticamente, passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. Satanás está querendo transmitir à humanidade toda essa incrível sabedoria que talvez chegue a elevar a humanidade ao nível dos deuses. Mas no Antigo Testamento o Senhor está dizendo, não será tão já. Talvez a humanidade não seja merecedora desse conhecimento. Isso passa a ser então a batalha entre Deus e o diabo. A tentação de Adão e Eva foi, na verdade, um caso de sabotagem da serpente? Foi um esforço com a intenção de seduzir a humanidade a pecar contra o Criador? Ou pode ter sido o verdadeiro propósito de Satanás, o de encorajar a humanidade a dividir os frutos da sabedoria de Deus? É a conclusão do que a civilização, do jeito que a conhecemos, não é algo divino, mas literalmente satânico. Foi Satanás que nos deu as ferramentas da civilização. E se for isso, pode-se encontrar mais uma evidência examinando outros mitos e lendas antigas? Na antiga Suméria, você tem essas histórias muito curiosas dos Anunnaki. Os Anunnaki eram metade homem e metade Deus, que desceram das estrelas. Estavam dando instruções aos sumérios sobre as diversas artes da civilização. Eles eram muito esquisitos de olhar. Tinham cabeças alongadas. Eram quase como pessoas do tipo insetos. Ou o que eles chamam de feições reptilianas, por assim dizer, ou fisionomia de serpente. Foi como os vigias foram mencionados na Bíblia. Nas culturas globais, nós encontramos referências constantes para esses seres celestiais gigantes que vieram à Terra, iniciaram ou instruíram a humanidade. O próprio Satanás é considerado um serafim, o que significa serpentes voadoras ou serpentes de fogo. Mas ainda, a palavra serafim tem o significado de serpente, e refaíta quer dizer gigante. Quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente, que roubou a tecnologia dos seres alienígenas em um esforço para tirar o homem primitivo das trevas e da ignorância? Se sim, então por que Satanás se tornou uma força para o mal? Será que ele pretende punir a humanidade por se aliar com o nosso Criador contra ele? Talvez ele esteja nos testando, usando a tecnologia alienígena para modificar o comportamento humano de uma maneira que ainda precisamos entender. Ele passa a ideia de um adversário, a ideia, sabe, de mentiroso ou um testador, misturado ao conceito de Lúcifer, do anjo caído, combinado a esse líder dos vigias que também lidera uma rebelião. Acho que, em última análise, o que deduzimos é que Lúcifer é uma fusão. Ele é um personagem composto de diferentes ideias e de diversos papéis. É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada. Quando, na realidade, a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade.
E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo. É o único que nos traz o fogo. É o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus Onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus. E se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares. Há 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições. Os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão. E nessa altura,
Os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Prova de que há uma alma eterna? De que pela eternidade a virtude é premiada e a maldade é punida? Ou esses relatos tão convincentes dão conta de outra realidade, muito mais extraterrestre? A ideia de um pacto com o diabo parece ser universal. E existem muitas histórias de pessoas que fizeram tal pacto e depois tiveram uma vida de riqueza, poder e prazer sexual. Hoje nós não falamos sobre fazer um pacto com o diabo tanto quanto falamos sobre fazer pactos com civilizações extraterrenas. É uma reorganização de uma ideia muito antiga, mas ela pode de fato nos levar de volta à fonte original e à verdade original dessas histórias de pactos com o diabo e outros seres nefastos. Ao ter acesso a uma força das trevas, você ganha mais poderes. Se pensarmos em necromancia, magia negra, alquimia, ocultismo, nada mais é do que uma tentativa de acessar as forças das trevas para ter mais poder. E é claro, ao obter poderes de alguma força telúrica das trevas, você fica invencível. Existe uma superabundância de testemunhos de várias pessoas que dizem que lembram desse tipo de criatura e de terem sido levadas por elas. A questão é de onde eles vêm. Porque esse tipo de extraterrestre é sempre citado? Como cientista, existem dois aspectos que eu considero. Um é porque os projetamos desse jeito. Será que é só uma projeção? E dois, se realmente existem, essa vida inteligente seria radicalmente diferente? Eu acho que a resposta pode ser sim. O que explicaria a similaridade dos extraterrestres descritos por vítimas de abdução? E por que as descrições mais recentes correspondem a representações antigas de chamados deuses do céu, encontradas em todo o mundo? Seriam eles da mesma raça de seres de outro mundo? Eu acredito que os extraterrestres encontraram uma espécie aqui na Terra e que conseguiram mudar o seu código genético para poder influenciá-la e garantir a longevidade dessa espécie. Nós somos um produto disso. Nós carregamos um gene, por assim dizer. É um dos motivos para ainda sermos abduzidos, e o refinamento desse código genético ainda está em processo. Os Greys são nossos irmãos do espaço. Eu não acho que eles sejam maus. Somos usados com um objetivo. Os extraterrestres se reproduziram com humanos? Precisamos de duas coisas para isso acontecer. A outra forma de vida tem que ser à base de carbono, como o nosso, supostamente. Porque a química tem que funcionar. A segunda questão é que seria necessário o mesmo tipo de estrutura genética. Então podemos imaginar que exista um outro planeta com condições similares às da Terra e com formas de vida à base de carbono. Pode existir uma grande possibilidade de desenvolvimento de uma espécie como a nossa. E se esse planeta for perto bastante, pode ser que haja um cruzamento com humanos. Por que eles criaram um ser híbrido?
Será que vai acontecer alguma coisa aqui na Terra que a nossa estrutura genética não vai suportar? Algum tipo de atividade solar ou alguma coisa que demande uma modificação genética na raça humana para que ela possa sobreviver? Isso é para o bem dos humanos ou é uma necessidade dos alienígenas? Se os Greys tiverem procriado com humanos, sua biologia e aparência seria um reflexo de sua evolução mais avançada como espécie? Se for o caso, isso seria um sinal da aparência que os humanos podem ter em futuro distante? Os Greys são muito diferentes de nós por terem cabeças maiores, corpos pequenos e olhos grandes e pretos. Em matéria de evolução, precisamos de mãos, de dedos, de polegares, precisamos de olhos, de orelhas e de boca. Nós temos que conseguir nos comunicar. E precisamos desse tipo de forma para progredir como civilização. Quando se é uma raça super avançada tecnologicamente, não se precisa de músculos e não se precisa de órgãos sexuais se os seres são frutos de engenharia genética ou biológica e cibernética, provavelmente. Eles funcionam sem tudo isso. Uma cabeça enorme, por exemplo, abriga um cérebro muito grande, que é a maior posse dessa raça. E esse cérebro permite que eles tenham uma capacidade cognitiva muito mais ampla do que a nossa. É um cérebro que permite, provavelmente, ter capacidades telepáticas, que vão além da capacidade dos humanos. Minha tendência é endossar a teoria de que fomos feitos à imagem deles. Parece o livro do Gênesis, não é? Mas é bem possível que ETs, que se parecem com a gente, ou melhor, nós nos parecemos com eles, vieram para cá, fizeram uma pequena manipulação genética do que encontraram no planeta. Criaram Adão e Eva, que se tornaram o homem moderno, e foram embora por alguma razão. Falta uma peça no quebra-cabeça, e essa peça são os extraterrestres. Eles mudaram o nosso código genético eras atrás e, através de um processo evolutivo, nós chegamos a um ponto de desenvolvimento em que estamos indo para o espaço. Esse processo evolutivo é um resultado direto da manipulação genética dos ETs. Mas uma espécie extraterrestre como os Greys poderia mesmo viajar até a Terra deixando um sistema estelar a centenas ou até milhares de anos-luz de distância? Ou os Greys podem ser viajantes do tempo, vindos de nosso próprio futuro? O que vemos agora é uma mudança de pensamento nos séculos 20 e 21, defendendo que os Greys são seres do futuro que viajaram no tempo até o nosso presente, que é o passado deles, e evoluíram até virar essa coisa estranha, sem cabelo, acinzentada e com os olhos grandes. Eu tenho que me perguntar se eles são interdimensionais. Digo isso porque a evidência sugere que eles têm a capacidade de dobrar o espaço-tempo com sua tecnologia. Quando nós falamos sobre seres interdimensionais, o que descobrimos é que, hoje, a história antiga e o futuro são exatamente a mesma coisa. Isso também explica por que existem tantas anomalias acontecendo com alguns eventos. Eu acredito que seja possível que eles venham de uma parte distante do nosso futuro. Será que um dia saberemos a verdade por trás dos Greys? Qual é o segredo de sua origem misteriosa? E se eles realmente existem, por que parecem estar tão interessados em nosso mundo? Eles estariam aqui para nos estudar? Para se comunicar conosco? Ou vieram à Terra para nos alertar sobre o nosso futuro? Relatos antigos de seres poderosos que são filhos de deuses com seres humanos podem ser encontrados em culturas por todo o mundo. Mas se esses gigantes eram mais que mitologia, nós não encontraríamos esqueletos ou outras provas da sua existência. Mas Deus não ficou feliz com isso.
A infelicidade de Deus com isso não aparece no Gênesis, tanto quanto aparece no livro extracanônico de Enoque do Antigo Testamento. No livro de Enoque, ele realmente dá os números. Ele diz: 200 anjos desobedeceram a Deus, vieram para a terra e fizeram sexo com as mulheres humanas. No livro de Enoque, esses seres do espaço estavam querendo fazer sexo com as mulheres da terra. Então eles vieram todos juntos e juraram: nós vamos fazer isso, mesmo que seja contra a lei. O texto apócrifo chamado O Livro de Enoque foi escrito antes da época de Jesus, mas foi estranhamente removido da Bíblia no século IV d.C., no Concílio de Laodiceia. De acordo com muitos estudiosos da Bíblia, a razão para isso foi mais provavelmente a controvérsia sobre esses relatos de anjos caídos fazendo sexo com as filhas dos homens, relatos que as pessoas da época tinham entendido como fato. Mas se as histórias dos anjos caídos forem interpretadas literalmente, como foi possível que seres espirituais conseguiram não só fazer sexo com humanos, mas até procriar? Se os anjos são como imaginamos hoje, essas entidades sem corpo, com certeza não humanas, como diabos poderia haver algum interesse em uma relação sexual com mulheres humanas? É fisicamente impossível. Então, portanto, se houver qualquer legitimidade no que a Bíblia diz, como nós acreditamos que existe, nós devemos compreender melhor quem são esses filhos de Deus. Temos que mudar a interpretação e interpretá-los de uma forma moderna. E você vai ver que, de repente, tudo faz sentido. Mas o problema é que se os extraterrestres tiveram contato sexual com nossos antepassados, isso significa que o aparelho genital deve ser semelhante. Caso contrário, não é possível. Agora, olha uma coisa interessante. Eles não vieram aqui por passatempo recreativo, como nós usamos o sexo hoje em dia. Eles tinham um propósito: de manipular a genética dos seres humanos. Será possível que as histórias dos anjos caídos estão de fato retratando seres alienígenas que vieram à Terra para fazer sexo com os seres humanos e manipular nossa composição genética? Nesse conto antigo que foi retirado da Bíblia hebraica, ele também fala sobre os filhos dessas relações. Uma raça de gigantes conhecida como os Néfilins. Os Néfilins eram seres que eram o cruzamento de uma ordem angelical e uma ordem humana que aparentemente eram muito grandes. A prole dos filhos de Deus e das filhas dos homens não era completamente humana. Eles eram o que chamaríamos de semideuses. Não eram necessariamente homo sapiens, mas homo superiors. Eles tinham mais habilidades, maior resistência, estatura muito possivelmente maior. Essas entidades causaram uma devastação na Terra. Por quê? Porque eles não pertenciam a esse planeta. Relatos atuais de encontros sexuais com alienígenas nos levam a 1957, quando um fazendeiro brasileiro alegou que foi levado a bordo de uma nave e que foi coagido a ter relações sexuais com uma mulher loira, de aparência estranha, com olhos grandes. Um dos mais famosos e mais recentes relatos modernos de abdução extraterrestre é o caso de 1957 de Antônio Vilas Boas, no Brasil. Ele afirmou que um disco voador pousou na fazenda dele, num lugar remoto, e ele foi levado a bordo. E, enquanto estava lá, ele teve um encontro sexual com uma mulher extraterrestre. Esse é um dos primeiros casos de abdução e o mais interessante, pois precedeu todos os outros e só ficou conhecido anos depois. Então não se pode dizer que Antônio Vilas Boas teve essas ideias lendo histórias sensacionalistas. Alguns anos mais tarde, em 1961, Betty e Barney Hill de Lancaster, New Hampshire, relataram um incidente de abdução famoso, onde eles foram colocados nus em mesas de exames e receberam sondas do que eles descreveram como alienígenas cinzentos, que extraíram amostras de óvulos e de esperma.
Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu pessoalmente acho que muitas histórias de abduções são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. O que nós estamos vendo é uma clara relação entre relatos de abdução extraterrestre dos dias de hoje e o que nós de fato vemos no período medieval. Há semelhanças notáveis nessas histórias. E os produtos dessa união sexual parecem ser usados para um programa de cruzamento genético. Seriam esses incidentes, junto com as histórias dos íncubos e súcubos do período medieval, de fato encontros com seres extraterrestres? Se for verdade, seriam apenas os atos de alienígenas sem princípios, similares às histórias antigas dos anjos caídos? Ou isso pode ser parte de algum plano maior? Talvez a resposta possa ser encontrada nas histórias de bebês em gestação que desaparecem misteriosamente do ventre. Sydney, Austrália, julho de 1992. Peter Curry acorda e se percebe paralisado e incapaz de falar, mas plenamente consciente. Ele sente um peso pressionando e conforme seus olhos se ajustam à escuridão, ele percebe uma mulher com características muito estranhas em cima de seu corpo. Foi o maior choque da minha vida, porque bem em cima de mim havia uma mulher loira. Ela tinha uma cor branca leitosa. Seus olhos eram provavelmente 2, 3 vezes maiores do que os olhos humanos. Ela tinha maçãs do rosto salientes e um rosto estreito que acabava em um queixo pontudo. E do outro lado da cama, na ponta da cama, havia outra mulher. Uma mulher de aparência asiática. Então ela, a mulher loira, toca em seu estômago e aponta para o céu. As visitantes então desaparecem, mas não sem deixar para trás uma prova de que elas estiveram lá. Um fio de cabelo loiro. Curry levou essa prova para um laboratório de genealogia independente, onde o bioquímico Urs Drill submeteu o cabelo à análise de DNA. Os resultados não foram o que ele esperava. Foi muito incomum porque o cabelo da maioria das pessoas é loiro, castanho ou preto. E esse era oticamente claro como uma linha de pesca de nylon. Não há ninguém na Terra que tenha o cabelo oticamente claro. Normalmente um fio de cabelo humano tem somente um tipo de DNA. Em uma parte do DNA do cabelo temos uma linhagem chinesa muito rara, cerca de 0,1% de etnia chinesa. E depois na outra parte nós temos uma linhagem celta de olhos azuis e pele clara. Isso mostra autenticamente que é um DNA incomum que é bastante raro, que Peter não podia ter achado no quarto ou na rua. A amostra de cabelo de Peter Curry rendeu resultados de DNA muito incomuns que simplesmente não são fáceis de explicar com sequências de DNA normais e convencionais humanas. Não podemos de fato ficar descartando tudo como uma espécie de fantasia da mente ou fantasia sexual. E apesar disso não provar com certeza que foi uma alienígena porque só temos uma amostra de cabelo, isso no mínimo prova que estamos lidando com algo bastante incomum. Quando vemos a prova do DNA de um cabelo, que não corresponde com o que seria esperado, um antigo DNA gaulês misturado com um DNA chinês e cabelo loiro, as linhas da história não combinam, a menos que comecemos a pensar na ideia de abdução e cruzamento genético acontecendo há milhares de anos, voltando para o início da nossa história. Será que a sequência de DNA incomum encontrada na amostra de cabelo é uma prova de que Peter Curry realmente teve um encontro com seres de outro mundo?
E se for verdade, o que eles querem? Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações sexuais com os seres humanos. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Será que há outra coisa mais hedionda por trás de tudo isso? Que é... vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? Na minha opinião pessoal, estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Quando me perguntam se existe um propósito sexual alienígena ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los, bom, se esse propósito realmente existe, eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética? Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA para um dia nos substituírem por uma raça humana superior? Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. Holanda, 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E outros líderes mundiais chegam para a 6ª reunião do grupo de países com as maiores economias, conhecido como G20. Em reuniões recentes de Londres, Toronto e na França, milhares de pessoas protestaram violentamente. Mas por quê? Do que tem medo? Oficialmente, os membros do G20 se reúnem para discutir, planejar e monitorar cooperação econômica internacional. Mas haveria outra razão, mais secreta? Entre os que protestam, há quem creia que a real intenção do grupo seja criar uma economia e um governo únicos e globais, forma também conhecida como a Nova Ordem Mundial. Uma ordem diretamente ligada a algo mais secreto ainda: a maçonaria. O sistema maçônico é só uma porção do sistema global, e seus tentáculos alcançam toda e qualquer cidade desse planeta. Há séculos se acredita que os maçons sejam os grandes arquitetos por trás das maiores conspirações internacionais do mundo. Seus membros incluem gigantes da indústria, visionários, líderes mundiais e presidentes dos Estados Unidos. A maçonaria no século XX é uma espécie de quem é quem da indústria, da política, do governo. Em qualquer ramo ou governo há maçons proeminentes.
A maçonaria é quase uma galeria do desenvolvimento americano no século XX. Hoje estima-se que haja 6 milhões de maçons no mundo. E há quem sugira que onde os maçons são mais firmemente arraigados seja nos Estados Unidos da América. Os teóricos da conspiração sugerem que essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. A influência deles era tão grande que havia muitos rumores de que estavam ligados a demônios. Jacques de Molay, a principal figura histórica da Ordem dos Templários, foi preso sob acusação de traição e heresia, por alguma coisa como adoração ao diabo, por alguma forma de adoração do lado negro. Essa foi a acusação contra não só de Molay, mas contra os Cavaleiros Templários em geral. Será possível que os Cavaleiros Templários realmente estivessem em contato com entidades sobrenaturais que encontraram no Monte do Templo? E se foi assim, o que eram esses supostos demônios? Aprendemos que esses Shedim, os demônios, de muitos modos são como humanos, e de muitos modos são como anjos. Alguns são do mal, muitos são bons. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Dizem que os cavaleiros templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, maçons, Illuminati, e está até incorporado no grande selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. O olho da providência simboliza a ideia de um universo inteligente, onisciente, que está supervisionando todos os assuntos que temos aqui na Terra. Para muitos, o olho da providência era um símbolo de que Deus estava olhando por nós. Outros acreditavam que tinha um significado mais profundo, e na verdade, muito além de outras culturas. Possivelmente ligado até a extraterrestres.
A partir da perspectiva em que eu enxergo isso, eu vejo que muito tempo atrás, extraterrestres forneceram as ferramentas básicas, o conhecimento básico, com a ideia de que automaticamente nós nos tornaríamos ou nos transformaríamos na sociedade que nós somos hoje. Então, é possível que ainda estejamos sendo observados? E a resposta é um retumbante sim. Foi por desígnio extraterrestre que nos tornamos tão tecnologicamente interconectados. E que estamos sendo observados não apenas por agências do governo, mas por seres que não são deste mundo. E que podemos encontrar evidências da existência deles nas histórias de um grupo de alienígenas antigos, conhecidos como os Vigilantes. No 4º capítulo do livro da Bíblia hebraica de Daniel, os vigilantes são descritos como um grupo de observadores divinos, mais tarde associados com os anjos. Os vigilantes são essencialmente mensageiros. E assim, é por isso que muitos estudiosos consideram os vigilantes como uma classe de anjos, já que os anjos são considerados mensageiros na Bíblia. Estão encarregados de cuidar da terra e zelar pelos humanos. E alguns deles são considerados vigilantes bons, fazem o seu trabalho direito. E outros são considerados vigilantes ruins. O que dizem sobre os vigilantes é que nada acontece na Terra que não seja ordenado por eles e executado pelos seus agentes. Quem são eles? O que eles são? Bom, o Daniel não entra em maiores detalhes, mas houve outros numerosos textos que nos ensinam mais sobre o que está registrado nos livros bíblicos. Um dos mais famosos é o livro de Enoque. O livro de Enoque, que contém o relato em primeira mão do bisavô de Noé, foi tirado do Antigo Testamento da Bíblia, no Concílio de Laodiceia, no século IV d.C. No terceiro livro deste texto apócrifo, Enoque diz que um anjo, conhecido como Vigilante, o levou a bordo de uma carruagem de fogo, que ascendeu ao céu. Enoque acaba sendo levado ao espaço exterior, para o céu. São fascinantemente detalhados os relatos sobre as paredes de cristal de luzes e os quartos de cristal. Soam como alguém com competências linguísticas primitivas tentando entrar em uma realidade de ficção científica em alta fidelidade. De muitas maneiras, quando você lê o livro de Enoque, ele é um abduzido por extraterrestres. E ele é levado em uma nave espacial, mostram a Terra para ele, dão instruções especiais a eles. O livro de Enoque também afirma que 200 vigilantes desceram à Terra para supervisionar a humanidade e ajudar no nosso avanço. Dizem que os vigilantes ensinaram muitas artes e ciências diferentes à humanidade, que antes só eram conhecidas pelos anjos do céu. E isso inclui a astronomia, metrologia, o uso de armas. Enoque está falando de seres de carne e osso que viram o potencial da humanidade e transmitiram conhecimentos. Eles eram esses vigilantes. Seriam os vigilantes descritos no livro de Enoque extraterrestres que vieram à Terra e ensinaram os primeiros seres humanos em um passado distante. Teriam eles plantado as sementes do conhecimento que nos levou a esse ponto de nossa evolução tecnológica? As evidências podem ser encontradas em todo. Perdeu a posição celestial dele. Foi expulso do céu e caiu. Quando Lúcifer foi expulso do céu, foi abruptamente e por completo. E ele foi expulso para a Terra para ficar aqui até o fim dos tempos. Apesar das poucas referências que são feitas a Satanás no Velho Testamento, ele é descrito como um opositor ou um acusador. E geralmente é reconhecido por ter sido a inspiração da serpente no Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E, de repente, entra Satanás
na forma de uma serpente. E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou 2 árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e, geneticamente, passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. Satanás está querendo transmitir à humanidade toda essa incrível sabedoria que talvez chegue a elevar a humanidade ao nível dos deuses. Mas no Antigo Testamento o Senhor está dizendo, não será tão já. Talvez a humanidade não seja merecedora desse conhecimento. Isso passa a ser então a batalha entre Deus e o diabo. A tentação de Adão e Eva foi, na verdade, um caso de sabotagem da serpente? Foi um esforço com a intenção de seduzir a humanidade a pecar contra o Criador? Ou pode ter sido o verdadeiro propósito de Satanás, o de encorajar a humanidade a dividir os frutos da sabedoria de Deus? É a conclusão do que a civilização, do jeito que a conhecemos, não é algo divino, mas literalmente satânico. Foi Satanás que nos deu as ferramentas da civilização. E se for isso, pode-se encontrar mais uma evidência examinando outros mitos e lendas antigas? Na antiga Suméria, você tem essas histórias muito curiosas dos Anunnaki. Os Anunnaki eram metade homem e metade Deus, que desceram das estrelas. Estavam dando instruções aos sumérios sobre as diversas artes da civilização. Eles eram muito esquisitos de olhar. Tinham cabeças alongadas. Eram quase como pessoas do tipo insetos. Ou o que eles chamam de feições reptilianas, por assim dizer, ou fisionomia de serpente. Foi como os vigias foram mencionados na Bíblia. Nas culturas globais, nós encontramos referências constantes para esses seres celestiais gigantes que vieram à Terra, iniciaram ou instruíram a humanidade. O próprio Satanás é considerado um serafim, o que significa serpentes voadoras ou serpentes de fogo. Mas ainda, a palavra serafim tem o significado de serpente, e refaíta quer dizer gigante. Quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente, que roubou a tecnologia dos seres alienígenas em um esforço para tirar o homem primitivo das trevas e da ignorância? Se sim, então por que Satanás se tornou uma força para o mal? Será que ele pretende punir a humanidade por se aliar com o nosso Criador contra ele? Talvez ele esteja nos testando, usando a tecnologia alienígena para modificar o comportamento humano de uma maneira que ainda precisamos entender. Ele passa a ideia de um adversário, a ideia, sabe, de mentiroso ou um testador, misturado ao conceito de Lúcifer, do anjo caído, combinado a esse líder dos vigias que também lidera uma rebelião. Acho que, em última análise, o que deduzimos é que Lúcifer é uma fusão. Ele é um personagem composto de diferentes ideias e de diversos papéis. É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada.
quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o... Finalmente a reivindicação do templo, que é sagrado no Islã, mas deve ser tomado e restaurado ao seu estado original. É o lugar onde o Messias vai governar a terra antes do final dos tempos. O livro do Apocalipse é sem dúvida um dos livros mais complexos da Bíblia. E ele pertence a uma compilação à parte, que é chamado de Apocalíptico. É um livro que entrevê o futuro. Ali há uma batalha que será travada em um vale em Israel, que se chama Megido, ou Har Megido. Portanto, Armagedon conforme o termo. O próprio Satanás reunirá os exércitos do mundo em Megido para lutar contra Jesus Cristo. Satanás assume uma aparência mais física. Usa diversas tecnologias para escravizar cada vez mais a humanidade. E, por fim, ele se transforma basicamente em uma força geopolítica, essencialmente um ditador do mundo todo. O livro do Apocalipse descreve ainda que essa batalha será travada no céu e na terra. Os anjos vão descer do céu. Os demônios vão se espalhar por toda a terra para fazer uma destruição com espadas de fogo. E o Deus Todo-Poderoso vai fazer cair a devastação sobre a terra. O livro do Apocalipse é um documento bem assustador se o estudarmos e ficarmos pensando que essas coisas podem acontecer. Quero dizer, se você olhar para o que acontece no livro, temos cataclismos na terra, temos terremotos, chuva de fogos sobre a terra, anjos batalhando no céu. E depois, repetidamente, temos Satanás voltando. Ele ficou arrogante e perdeu a sua posição celestial. Ele foi expulso dos céus e caiu. Satanás comanda um exército de demônios unidos em uma busca de vingança para destruir a humanidade. O Satanás é a fonte da tortura, da morte e da destruição. Ele é o governador do inferno. Lúcifer. E seu nome evoca imagens horríveis de um demônio com chifres, tendo como único objetivo corromper e destruir a humanidade. Satanás é retratado como o inimigo de Deus, que tenta destruir as pessoas boas para fazer com que elas se tornem ruins, impedindo-as de serem salvas e de irem para o céu, de modo que possam ir para o inferno, onde ele está no comando. Mas será que essa profecia bíblica não é uma previsão do final do mundo de cataclismo e de guerra? Haverá uma interpretação ainda mais profunda? O livro do Apocalipse nos fornece algumas das mais claras representações do que muitos modernos chamariam de atividade extraterrestre. Pense nisso. Temos seres sobrenaturais que voam através do cosmos, tocando trombetas, lançando fogo sobre a Terra. Temos um grande conflito entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Há um dualismo cósmico acontecendo, que envolve no final a reafirmação da autoridade divina sobre aqueles anjos rebeldes que tinham se perdido há muito tempo. Combate extraterrestre? Será que o livro bíblico do Apocalipse realmente pode estar se referindo a uma guerra galáctica? Uma aposta sobre o destino final da humanidade? Se sim, quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente?
Satanás se tornou genérico para a personificação do mal. Quando pensamos em Satanás, nós pensamos de duas maneiras diferentes, eu acho. A primeira é esse personagem quase cômico que governa a Terra em chamas. O cara vermelho com chifres e tridente. Mas depois, no lado mais sombrio, acho que Satanás se tornou essa personificação muito assustadora mesmo, que faz com que o homem faça coisas terríveis, que no fim é a origem da tortura, da morte e da destruição. Mas essas percepções de Satanás são corretas? Ele é de fato o mestre de todas as coisas más do universo? E por que ele está determinado a corromper toda a humanidade? Talvez as respostas possam ser encontradas nos mitos e lendas que descrevem as origens antigas de Satanás. No começo, Satanás era um dos anjos que foi criado por Deus antes da criação do universo físico. E basicamente havia uma esfera de anjos ao redor de Deus, contemplando ao Senhor. E Satanás naquela época era Lúcifer, ou a estrela d'alva, que era o mais iluminado dos anjos. Satanás é um dos arcanjos. Ele é um dos anjos mais elevados, da mais alta hierarquia, um dos mais belos, o mais amado. Ele é amado por Deus, é um portador da luz. Quando Deus criou o homem à sua imagem, ele ordenou que todos os anjos adorassem a sua imagem no homem, e Satanás se recusou. Ele disse: olha, são pessoas de lama, nós fomos feitos de fogo, eu não vou fazer isso. E então ele foi expulso. Ele ficou arrogante, ele começou a desafiar Deus. E por causa dessa arrogância, a ideia de um pacto com o diabo parece ser universal. E existem muitas histórias de pessoas que fizeram tal pacto e depois tiveram uma vida de riqueza, poder e prazer sexual. Hoje nós não falamos sobre fazer um pacto com o diabo tanto quanto falamos sobre fazer pactos com civilizações extraterrenas. É uma reorganização de uma ideia muito antiga, mas ela pode de fato nos levar de volta à fonte original e à verdade original dessas histórias de pactos com o diabo e outros seres nefastos. Ao ter acesso a uma força das trevas, você ganha mais poderes. Se pensarmos em necromancia, magia negra, alquimia, ocultismo, nada mais é do que uma tentativa de acessar as forças das trevas para ter mais poder. E é claro, ao obter poderes de alguma força telúrica das trevas, você fica invencível. – 30 de dezembro de 2013. Em um noticiário televisivo internacional, o ex-ministro da Defesa Nacional canadense, Paul Hellyer, fez uma espantosa declaração. Afirmou ter conhecimento de que extraterrestres estavam visitando a Terra. Eu quero saber por que o senhor diz que os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. A entrevista causou sensação na mídia. Espectadores questionaram por que um oficial de alto nível fez tal anúncio. Paul Hellyer se manifestou em 2005, mas só em janeiro de 2014, sua história realmente se tornou viral. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Pode haver uma verdade nas declarações de Hellyer? É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra.
Acho que não há a menor dúvida de que a Federação é real. Isso é algo que eu ouço desde que comecei a me interessar pelo tema ufologia. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da Federação. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o Conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha e que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu, mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. E nesse caso, isso foi um esforço para ajudar a humanidade e nos guiar para um futuro mais pacífico? Ou há outra meta inteiramente? Talvez a meta de evitar que nos tornemos uma ameaça. Antes de concluir sua transmissão pela emissora de televisão RT em 2013, o ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, publicamente pediu que os oficiais revelassem a verdade sobre os extraterrestres vigiando a Terra. Essa informação é altamente secreta. Governos não falam sobre ela. Mas se você ouvir informadores e pessoas que trabalharam na indústria e que sabem o que está acontecendo, há muita informação por aí. E não demora muito para se apoderar dela. O futuro do mundo depende de que saibamos o que está acontecendo. Não só no nosso próprio mundo, mas em outros que estão nos monitorando e tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. E há pessoas aqui que sabem muito a respeito. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta Terra?
que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, se estão observando os assuntos humanos, eu acho que eles estariam muito preocupados com coisas que fazemos que podem nos destruir e destruir o planeta. E talvez parte dos planos alienígenas seja nosso desenvolvimento moral, bem como nosso desenvolvimento tecnológico. Talvez seja nosso passaporte para integrar a Federação Galáctica. Podemos nunca saber qual é o seu último propósito, mas se esse é um experimento, devemos ter muito cuidado, porque claramente se eles não gostam que as pessoas os desafiem, então estamos perdidos. A maioria dos humanos na Terra e no decorrer da história acreditam que seres sobrenaturais são na realidade agentes. Eles estão fazendo essas coisas neste mundo, ou diretamente para nós, ou indiretamente. E, além disso, eles também estão enfrentando uma batalha ou uma luta e usando nós humanos como agentes, como procuradores, se assim podemos dizer, para lutar nesta batalha. Porque o diabo é o soberano do mundo físico, deste mundo perecível, ele vai tentar trocar as suas posses nessa terra por coisas que são imortais ou imperecíveis, isso é, almas humanas. Muitas pessoas querem tanto algumas coisas deste mundo que desejam vender sua alma imortal, a alma eterna, e viver sob o domínio do diabo em troca de riqueza temporária. As guerras, o sofrimento, tudo isso foi realizado por grandes entidades extraterrenas. Eram chamados de deuses na Mesopotâmia e também no Egito. E depois isso se transformou em anjos e forças de Satã. Hoje nós os chamamos de extraterrestres, mas é de fato a mesma coisa. Megido, Israel. Localizada a 18 quilômetros de Nazaré, essa antiga cidade é mencionada inúmeras vezes na Bíblia. Mais notavelmente no livro profético do Apocalipse. De acordo com os textos religiosos, foi fora dessa cidade, nas chamadas planícies de Megido, onde o poder do Deus Onipotente vai travar uma batalha final contra Satanás e as forças malignas. A ideia de que estamos vivendo o final dos tempos, não necessariamente o fim do mundo, mas o fim de um mundo, é global. Segundo alguns pesquisadores e estudiosos, este é o dia em que o mundo chegaria ao fim. Se todos os povos da Terra puderem se unir e viver mais em harmonia consigo mesmos e com o planeta, não haverá uma grande destruição. E dependendo de como você interpreta o encontro no roteiro, estamos exatamente nele. Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu pessoalmente acho que muitas histórias são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Mas ao mesmo tempo, sugerir que todas essas histórias sejam uma farsa é demais. Mesmo a Bíblia cristã prevê com detalhes um terrível apocalipse de fogo. Os escritores cristãos do final dos tempos focam em algumas coisas: que o povo judeu voltará e retomará a Terra Santa, o que aconteceu há alguns anos. Que a nação finalmente estabelecida reivindicará Jerusalém, o que aconteceu há alguns anos. E que haveria uma grande expansão do território até se tornar uma nação muito grande. O certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre?
Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus, e se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares, a 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições, os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça, será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão, e nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram, e todos voltaremos às estrelas. E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente.
O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Prova de que há uma alma eterna? De que pela eternidade a virtude é premiada e a maldade é punida? Ou esses relatos tão convincentes dão conta de outra realidade, muito mais extraterrestre? A ideia de um pacto com o diabo parece ser universal. E existem muitas histórias de pessoas que fizeram tal pacto e depois tiveram uma vida de riqueza, poder e prazer sexual.